Bom, então bem-vindas. Acredito que todas vocês já conhecem a gente, né? Então eu represento o Jarita Vijaya Terapias Integradas, Camila Marques, médica veterinária e terapeuta integrativa, em aprendizado e a serviço. Então é uma honra aí ter vocês ao nosso lado e poder partilhar um pouquinho do que a gente teve acesso, um pouquinho do quanto a gente é um pequeno grão de mostarda aí, trazendo uma semente para vocês. Então, em meu nome, eu gostaria de agradecer vocês. Vou pedir para a nossa querida Andréia, a nossa sustentadora energética, se apresente, por favor, também. Boa noite a todas. Quem não me conhece, meu nome é Andréia Marangoni, sou mestre de Reiki e também terapeuta integrativa e também artesã. E espero que hoje seja assim uma noite maravilhosa para todos nós. A Andréia vai ficar de olho no chat, ela que vai trazer isso daí, enquanto eu e a Celina vamos estar aí conduzindo nossa aula. Então, Maria Celina, por favor, se apresente. Bom, eu sou a Celina e juntamente com a Andréia faço parte da equipe da Camila e a gente vem trabalhando, né, nesse novo desafio que nos foi lançado através dos cursos online e nós temos obtido grande sucesso e eu creio que todas as pessoas que estão vindo até nós também tá comemorando, né, com a gente essa partilha, com a mesma energia, com o mesmo amor do trabalho que a gente fazia presencialmente. E eu sou mestra de Reiki, eu sou a Deva Chandra, sou terapeuta integrativa também, e que nosso trabalho hoje seja um trabalho de luz e abençoado para todos nós. Obrigado pela presença de todos vocês e pela confiança de sempre estar aqui conosco. Gratidão. Gratidão a minha, Céu, por você ter aceitado aí estar ao meu lado nessa bagunça online. E a gente segue firme e forte. Então, vou colocar aqui os nossos slides de hoje para nossa aula. Então, a Celina não falou, mas ela rege a egrégora da oficina de vivências, né, Cel? E ela vai começar aí a nossa aula de hoje. Então, Cel, com você. Tá, então, para começar nossas aulas de hoje, vamos lá. Eu fiz a gente vai falar um pouquinho, né, dar uma recordada, que eu acho que todos aqui já conhecem a grande fraternidade branca. Então, a gente vai dar uma passadinha, dar uma relembrada, o que é a grande fraternidade branca, os mestres ascensionados, o que é a chama trina, o conselho kármico, que é o assunto, né, que veio para nós a intuição de estar fazendo essa partilha com vocês. Quem são os mestres desse conselho kármico e a forma da gente poder estar acessando isso, como é feita essa carta, o que escrever nessa carta. Então, todo esse ritual sagrado, nós também vamos estar passando aqui para vocês. Pode passar. Então, o conselho kármico. Qual que é o objetivo desse conselho kármico? É rever os pedidos da humanidade, a fim de avaliar as questões kármicas que possam estar impedindo a ascensão e a evolução aqui na Terra. Então, como a gente sempre fala desses grandes mestres da fraternidade branca, o único e grande objetivo deles, que eles não medem esforços, é estar nos passando as informações e nos auxiliando para junto nós conseguirmos dar nosso passo na nossa evolução e na nossa ascensão aqui na Terra, trabalhando nossos karmas através dos dharmas e esses ensinamentos, das dificuldades que nós encontramos. Então,
Esse conselho kármico, ele acontece, antes ele acontecia 2 vezes no ano, agora eles estão acontecendo mais vezes, 4 vezes, em virtude dessa rapidez, né, dessa ascensão planetária que o nosso planeta vem passando ultimamente. Então, eles acharam por bem estar fazendo mais vezes, exatamente para a gente ter um controle maior da situação, de nos observar, de ver o nosso crescimento e poder também estar resgatando aonde nós erramos, aonde nós achamos que não conseguimos trabalhar tão bem. Então, eles estão aí justamente para estar fazendo esse auxílio mais e mais vezes para a gente durante o ano. Pode passar o slide. Tá, então, a Grande Fraternidade Branca. O que é a Grande Fraternidade Branca? Ela é uma irmandade que está presente nos planos superiores e ascensionados. E elas são formadas por seres que já viveram aqui na Terra. Então, eles já tiveram várias e várias encarnações nesse mundo de expiação que nós estamos hoje aqui. E através de grande resignação, de grandes estudos, eles conseguiram vencer todas essas limitações humanas e essas necessidades deles terem que fazer mais e mais encarnações para estar resgatando e conseguir essa evolução de cada pessoa encarnada aqui. Então, pelo fato deles já terem passado por essa encarnação nossa aqui, eles sentiram toda essa nossa dificuldade e nos auxiliam com o conhecimento e com as ferramentas que eles têm, como que a gente pode fazer essa transmutação da matéria, porque eles já viveram essa experiência terrena, né? Então, esse caminho da ascensão é o que eles querem nos mostrar, é o que eles veem, e o grande propósito realmente deles é esse auxílio que eles trazem para nós. Então, foram por isso que eles optaram por continuar na órbita terrestre, justamente para trazer esse auxílio para os humanos no caminho da evolução. Então, eles funcionam assim como os nossos grandes amigos, como os nossos irmãos, que sempre com amor e compaixão, eles estão aí abertos, não medindo esforços para que a gente tenha o nosso despertar espiritual e consigam, né, de forma mais leve, estar passando por essa nossa vida terrena. Pode ir. Pode passar o próximo slide, por favor, Camila. Então, aí conforme eu falei, que eles são os mestres ascensionados, e o conhecimento que nós tivemos deles foi através da Helena Blavatsky. Ela foi uma das fundadoras do movimento que surgiu no final do século XIX, lá nos Estados Unidos, e ela foi a precursora que começou a contar para o mundo os contatos que ela teve com esses grandes mestres. Então, foi através dela que aqui no Ocidente nós começamos a ter conhecimento dessa grande fraternidade branca. No começo foi aqueles contato tímido, né? Mas depois um foi conversando com o outro e outras pessoas também se manifestaram falando que também tinham sido procurados por esses seres de luz, e eles começaram a trocar correspondência, a trocar informações, que inclusive esses documentos hoje eles estão arquivados na Biblioteca de Londres. Então, tem tudo documentado, e foi indo, através dele, foram indo, outras pessoas também foram dando sim aos chamados, e foi difundindo toda essa hierarquia que estava aí à nossa disposição para vir em nosso auxílio. E após a morte da Blavatsky,
outras pessoas vieram e começaram a passar com maiores detalhes e com maiores riquezas de conhecimento como eram essas figuras, porque essas figuras já começavam a se apresentar com formas humanas para eles e trazia mais informações. Então eles começaram a passar, foi onde a gente tem mais riqueza de detalhes, né, para essa nossa parte física, visual, de querer saber, de não querer só imaginar eles como uma grande energia. Então hoje a gente tem algumas imagens, aliás, várias imagens, né, de como eles foram na vida terrena aqui, e eu acho que isso traz mais um alento, mais um conforto para a gente, principalmente numa situação que a gente gosta de mentalizar, chamar eles para vir em nosso auxílio, fazer um decreto, fazer uma invocação. E a hierarquia divina, além desses mestres, eles também são ajudados por os auxiliares, que tem os arcanjos, tem os anjos, tem as devas, temos os Elohims e outros seres cósmicos que trabalham junto com eles na dispensação de toda essa energia, dessa luz que são vinda através dos raios, né? Que cada mestre de luz, eles acompanham os 7 raios, cada um trabalha dentro de um raio, cuidando na manutenção da chama daquele raio, para estar fazendo a dispensação para nós aqui no plano terrestre. Essa figura que eu coloquei aí é o Saint Germain. Pode passar para o próximo slide, Camila. Então, aí conforme eu estava falando, né, eles assumem várias funções especiais dentro da hierarquia, que são dentro desses departamentos, vamos dizer assim, que eu costumo dizer que funciona como uma empresa que nós temos aqui na Terra, que tem setores, tem diretores, tem gerente, tem a secretária. Então, cada um tem uma função específica, trabalhando continuamente para estar fazendo esse trabalho de estar entrando em contato e buscando a melhor forma de estar trazendo esses ensinamentos para a gente. Como eu disse, eles não medem esforços. Então, atrás de cada diretor, né, que são chamados assim, os Chohan, cada diretor de cada raio que atua, eles têm também os auxiliares que também trabalham junto para estar levando essas nossas intenções, os nossos pedidos, de acordo com o nosso merecimento, ser elevado ao Deus Supremo, e a gente está trabalhando e tendo a oportunidade também de estarmos ressignificando em cada situação, em cada auxílio que a gente pedir. Então, os raios, eles são num total de 7. Hoje nós já sabemos da existência de mais 5 raios secretos, né, que eles fazem a junção com esses 7 raios principais. E cada um desses raios, eles representam a expressão de umas qualidades do Deus Supremo. E as consequências da ação de quando esse raio é supervisionado por o mestre, chegam na Terra até nós. Então, nessa função, a coordenação espiritual evolutiva, o mestre, ele assume a função de senhor do raio, que é também chamado Chohan. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra Chohan, imagine assim, um diretor de um grande departamento que trabalha para que aquilo tudo concorra da melhor forma possível e as coisas aconteçam de forma satisfatória, para que tudo e que todos que estão ao redor também tenham o crescimento. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui dos raios. Bom, então, os 7 principais raios, quais que nós temos? Nós temos o raio azul, que ele rege o chakra da garganta,
O raio azul, ele é o raio da vontade divina, o raio do poder divino, é o raio da coragem, da determinação, da autoconfiança. E o nome do Sohan desse raio é o mestre El Moria. Depois nós temos o segundo raio, que é o raio amarelo dourado. Ele rege o chakra da coroa. Ele é o raio da sabedoria, o raio do entendimento, da compreensão, do discernimento, de acordo com a vontade divina. O diretor desse raio é o mestre Confúcio. O terceiro raio é o raio rosa. Ele rege o chakra do coração. Ele é o raio do amor divino. É o raio do servir do Cristo cósmico no ensinamento e do Espírito Santo na purificação. Nesse raio nós temos a mestra Rowena, ou mestra Rovena, como queira, e as outras mães divinas também que atuam auxiliando com o sagrado feminino, elas trabalhando no raio rosa. O quarto raio é o raio branco. Ele está no chakra na base da espinha. O raio branco é o raio da pureza, né? Como o próprio nome a gente já sabe, o raio da pureza, da purificação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Então, é aquela purificação desse corpo sagrado que nós temos, que é onde habita o nosso espírito, onde habita a nossa alma. E ele emana a perfeição de Deus. O mestre que rege esse raio é o Serafis Bey. Depois nós temos o quinto raio, que é o raio verde, que é o chakra da terceira visão. O raio verde é o raio da verdade, é o raio que traz a cura. É ele que traz o desenvolvimento do poder da cura através do terceiro olho, de acordo com a vontade, com a verdade divina. O nome do mestre desse quinto raio é o mestre Hilário. Pois nós temos o sexto raio rubi, é o raio rubi dourado, é o chakra do plexo solar. Ele é o raio do ministério e do serviço. As qualidades de Deus que traz ao homem a paz, a fraternidade, a justiça, a misericórdia, a paciência. E nesse raio nós temos também um sagrado feminino dirigindo esse raio, que é a mestra Nada. E o último, que é o sétimo raio, violeta, que é o chamado chakra da alma, é o raio da transmutação e da liberdade, e da justiça, e também da misericórdia. O diretor desse raio é o Saint Germain. Nesse raio nós temos atuando também a Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia, aquela deusa que nos abraça, que está sempre pronta a ouvir os nossos lamentos e nos socorrer, mesmo com muito mais energia, com muito mais compaixão do que às vezes nós merecemos. Mas ela é essa grande mãe que inclina os ouvidos para estar sempre nos acolhendo e nos dando uma palavra de sustentação. Então é o raio da liberdade, da justiça, da tolerância, da misericórdia, do perdão e do ritual da vida. Pode passar. A chama trina. Então, o que é a chama trina? A chama trina é um foco de energia que ela é irradiada a partir do centro do nosso coração. Ela é uma centelha divina do Deus e ela é nos presenteada no momento quando ocorre a nossa concepção no astral. Então, ela é como um presente que Deus nos é dado. É uma partinha dele, é uma centelha dele que é colocada no nosso coração. Então, quando nós encarnamos, o espírito ele se divide em alma e na centelha divina. A alma, ela vai para o cérebro
e a centelha divina, ela vai para o coração. A centelha divina, ela é formada por os 3 primeiros raios, que é o azul, que é o raio do poder, da força divina, o raio dourado, que é o raio da sabedoria, da iluminação, e o raio rosa, que é do amor incondicional, do amor divino. E no núcleo desse fogo que emerge a chama, né? No centro a dourada, no direito azul, na esquerda rosa, tem a chama branca, que ela é a chama da deusa mãe. Pode passar, cá. Bom, então agora vamos lá, vamos falar o que é esse conselho kármico. Esse conselho kármico, ele é uma reunião de grandes seres ascensionados da fraternidade branca. E qual que é o objetivo deles? É avaliar essas questões kármicas nossa. E o que acontece? Funciona assim, antes de nós nascermos, a gente já combina tudo junto desse conselho, o que nós viemos, o que nós vamos vir fazer nessa vida, as lições que a gente precisa aprender durante a existência, o que a gente vem para trabalhar, os nossos dons. Então, tudo já é planejado com antecipação. E também nos é dado todos os recursos que nós vamos precisar para ter esse sucesso durante a nossa encarnação aqui, para que a gente possa tirar aprendizado dessas lições. Então, a gente já escolhe o nosso corpo físico, nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos o local do nosso nascimento. Então, tudo isso já é combinado lá. Só que a gente vem com a Maia, né? Que é chamado véu do esquecimento, porque é pelo nosso próprio benefício, porque se lembrarmos por exemplo, que nós encarnamos numa família que a gente tem alguma pendência com um pai, por exemplo, de outra encarnação, então aquilo já não vai ser fluído de forma natural, na forma do amor, na forma da humildade, da compreensão. Então, por isso é esse esquecimento que a gente tem. Mas é por isso também que há a união, essa escolha que a gente faz, justamente para vir estar no resgate desse Dharma, desse karma, aliás, que a gente carrega de outras e outras encarnações. Então, os karmas que não são resolvidos nessa, a gente leva para outra encarnação e vamos ter que voltar para estar resolvendo isso. Então, dos grandes objetivos dos mestres da fraternidade branca, e justamente com esse conselho kármico, é estar fazendo essa avaliação, para ver aonde a gente está tendo dificuldade, para ver aonde nós não conseguimos trabalhar satisfatoriamente, qual ajuda que a gente precisa, mas tudo isso dentro do nosso livre-arbítrio de querer, que é o que nos foi dado, né? Porque a chama trina, antes, há muitos e muitos anos, ela era enorme dentro de cada ser aqui na Terra, era do tamanho da pessoa, tal era a grandiosidade. Mas aí, com o passar do tempo, com as coisas que foram acontecendo, o homem foi perdendo, essa chama foi diminuindo, porque ele não foi alimentando da forma correta. Então, hoje ela passou a ser uma centelha divina, e foi aonde também foi nos dado o livre-arbítrio, da gente poder estar escolhendo o que quer e o que não quer e quando quer. E aqui, a título de curiosidade, eu coloquei que eles se reúnem 4 vezes ao ano, sempre no último dia de cada mês. Então, acontece uma reunião em março, acontece uma reunião em junho, que é essa agora. Em março, nós fizemos também a reunião do Conselho Kármico, inclusive nós fizemos a queima, nós fizemos de forma coletiva, foi muito bonito o ritual, a cerimônia que nós fizemos.
Tem agora essa em junho, depois vai ter outra em setembro e a última em dezembro. Eles se reúnem num templo chamado Templo da Precipitação. Esse templo ele está localizado no chamado Reino da Luz, que fica geograficamente aqui falando sobre as Montanhas Rochosas, que é uma importante cordilheira de 4.800 quilômetros, que está localizado entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, nesses dias do Conselho Kármico, são os dias que acontecem a dispensação de abundância, de muita prosperidade da chama violeta aqui na Terra. Então, é por isso que é marcado, já são combinado da gente estar se reunindo, da gente ter a oportunidade de fazer essa carta, de abrir o nosso coração com toda a sinceridade, com todo o nosso amor e ir em busca, né, desse auxílio que é nos dado como mais um presente, nos dado como mais um perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, a partir desse momento, a gente vai pedir uma nova bênção, pedir uma nova oportunidade para estar trabalhando com todas essas dificuldades que estamos tendo e tendo uma nova chance de dar mais um passo na nossa evolução. Bom, eu acho que é isso que eu tenho que falar aqui do Conselho Kármico. Pode trocar, Camila. E quem são os membros desse Conselho Kármico? Então, segundo a Elizabeth Prophet, que é uma famosa mística que foi fundadora da Sunlight House e conhecida como mensageira dos mestres ascensionados, ela diz que os senhores do karma são atualmente representados pelos seguintes seres cósmicos. O Saitru que quer dizer o grande diretor divino do universo. Ele é o responsável pela 7ª raça, raiz da humanidade, que é uma raça que ainda está por vir. Nós temos a Libra, que é a deusa da liberdade e do equilíbrio. E segundo a Elizabeth, ela é a porta-voz para esse conselho kármico. Nós temos também a mestra Ascensa Nada, a deusa do amor devocional e da gratidão. Temos o Elohim Ciclópia, que é também conhecido como o Elohim Vista, que é o Deus da iniciação, da ciência, da concentração e da cura. É que está tampando aqui para mim. Deixa eu ver, deixa eu seguir aqui no meu. Da Libra, do Elohim, da Pórtia. O 6º raio é da Palas Atenas. No 5º raio, desculpa, é a Palas Atenas. No 6º raio nós temos a Pórtia. No 7º raio nós temos a amada deusa Kuan Yin. E temos também agora um 8º raio, que foi acrescentado mais um ser de luz para estar nos ajudando na nossa evolução espiritual. Esse Vairochana Buda Dhyani, eles são um dos 5 Budas da humanidade. E ele trabalha juntamente com o grande arcanjo Miguel, para nos trazer a fé, a proteção divina. E trabalham também outros juntos, outros elementais, como peraí, gente, que eu me perdi aqui. Outras entidades interdimensionais e interplanetários e energia eletromagnéticas que facilita a manifestação dos nossos sonhos. Então, nesse dia do Conselho Kármico, nós somos levados em sonho, por isso que é bom a gente, nessas noites que acontece, procurar passar um dia mais tranquilo, mais voltado, com a mente serena, com o coração tranquilo,
procurar não ter grandes esforços, se preparar mesmo espiritualmente, porque nos sonhos nós somos levados pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores espirituais, até a presença desses mestres de luz. E lá nós vamos ser avaliados, nós vamos conversar, é através da carta, né, que nós vamos escrever, pedindo o perdão ou pedindo outros assuntos que nós entendemos que seja pertinente, que vá ser de ajuda para a nossa evolução aqui na Terra. Então, são nesses dias do conselho que vai acontecer. E isso acontece através do sonho, através das projeções astrais. As pessoas que têm facilidade na projeção astral vão sentir bem forte nesse dia a presença, a sensação dos sonhos, de estar participando, de alguma coisa, de sentir e ter sinais do que acontece nesses conselhos kármicos. Bom, então eu acho que da minha parte era isso que eu tinha para falar. Se alguém tem alguma dúvida, aí a gente pode ver depois. Então eu passo agora. Aqui eu coloquei com mais detalhes, né, de explicações e com figuras também, que a gente sempre gosta, né, de ter uma leitura visual do que está acontecendo. Então, tem o Saitru, que é o grande diretor divino, responsável por direcionar os propósitos unificados das mais variadas necessidades de uma raça. O diretor divino, nesse momento, é o Mestre Lanto. Ele era diretor do 2º raio. Ele foi promovido, né, vamos dizer como a gente diz na nossa linguagem aqui, ele foi promovido a Saitru, que é o grande diretor divino, e hoje no raio dourado está o mestre Confúcio. Temos aqui a imagem da Libra, né, que é conhecida como a deusa da liberdade, então é mesmo a estátua da liberdade, que é um grande ser cósmico. Ela personifica o amor perfeito de Deus, que nos concede o amor condicional, a paixão, a força e a pureza. Pode passar, Camila. A mestra Nada ela é diretora do 6º raio, do raio Rubi. Ela atua também junto ao Conselho Kármico, juntamente com as outras mestras, com as figuras femininas que nós temos, como a Kuan-Yin, Mãe Maria, a mestra Rowena. E a mestra Nada, ela tem um amor tão grande por nós, que ela deseja que nós sejamos tudo. Então, a compaixão e o amor incondicional dela pela humanidade coisas assim que transcende a tudo, não tem como falar. Por isso que ela fala que ela é nada. Ela fala, mas eu não fiz nada. Mas o nada é o tudo, é o completo. E ela sempre resgata o que tem de melhor dentro de nós. Nós temos também o Elohim Ciclópia, ou Vista, né? Que ele é o olho que vê tudo. É o olho onividente de Deus, a visão ilimitada de Deus, que enxerga a essência de todas as coisas. Nada passa despercebido para o Ciclópia, mesmo as nossas intenções. Até elas ele vê. Pode passar. O próximo. A Palas Atena, que é conhecida como a deusa da verdade, ela atua como complemento no 5º raio verde, junto ao mestre Hilário, e ela vem no conselho auxiliando a desfazer todas essas nossas compreensões errôneas, o que a gente não consegue assimilar, que aquelas coisas que nos traz sofrimento. Então ela vem clareando a nossa mente, trazendo esse discernimento para a gente conseguir se ajustar e conseguir dar mais um passo na nossa evolução. A próxima que a gente tem é a Pórcia. Ela é conhecida como a deusa da justiça,
E ela atua no raio violeta, juntamente com o mestre Saint-Germain, juntamente com a mestra Kuan-Yin. E ela vem estabelecer a medida exata do que nos pode ser concedido. Então, aquilo dentro do nosso merecimento. Por quê? Porque se ela for cobrar tudo de nós, o que nós devemos, nós nunca vamos ter para saldar. Então, ela vem cobrando na medida exata, na forma que a gente possa estar trabalhando e possa estar dispensando e prometendo, né? E fazendo essa mudança, essa transformação dentro de nós. Pode passar, Camila. Aqui nós temos a mestra Kuan-Yin, que ela é conhecida como a deusa da misericórdia, da compaixão e do perdão. É ela que ouve os lamentos do mundo e alivia nosso sofrimento. Tão grande é sua compaixão que nos auxilia sempre mais do que na verdade merecemos. Então é aquilo que ela que sempre inclina o ouvido para nós e está sempre nos acolhendo como aquela grande mãe mesmo que passa a mão na nossa cabeça e releva os nossos erros e atende aos nossos apelos, sempre nos dando mais chance e até mais do que nós merecemos, para a gente conseguir também dar mais um passo na nossa evolução. Esse Vairochana aí, que é o que eu falei, né, que é um dos 5 Budas, que ele entrou, de acordo com o nosso último estudo, ele veio como um ente, um ser espiritual a mais, para estar ajudando a gente na grande evolução. Ele é um dos 5 Budas, conforme eu já falei para vocês, e o nome dele significa vitorioso ou conquistador. E eles são considerados grandes curadores da mente e da alma. Então, assim, a gente tem 5 grandes Budas que formam a nossa personalidade individual, que são a forma, isso forma a nossa personalidade, a forma, a sensação, a percepção, as formações mentais e a vontade. Então, esses 5 Buda, eles trabalham dentro de cada uma desse chamado dessa nossa personalidade. Então, eles são como um grande sol radiante e eles governam sobre o elemento de acordo com a necessidade da situação que a gente vai precisar para estar desenvolvendo essas percepções, essas sensações. Então, ele veio assim, empoderar mais junto a esses grandes mestres da fraternidade branca, para trazer para a gente uma ferramenta a mais, um ser a mais de luz e de inteligência que a gente pode estar recorrendo. A isso tudo depois tem outras explicações que são através das meditações, das mandalas, que é feito o acesso a esses grandes Budas. Então é mais um que veio complementar, se juntar a toda essa hierarquia que faz parte desse conselho, para não medir esforços para ajudar a nossa travessia, a nossa passagem por esse planeta de expiação nosso aqui hoje. Então, eu acho que agora eu falei tudo, né? Bom, então aqui é reforçando o que eu falei, as datas que acontecem os grandes conselhos kármicos, que acontece dia 31 de março, acontece dia 30 de junho, acontece dia 30 de setembro e acontece dia 31 de dezembro. Então, são 4 grandes datas que nós devemos guardar e ficar atentas, que são grandes oportunidades, grandes presentes, que toda essa hierarquia divina se reúne e estão ali, abertos e dispostos e nos esperando para que a gente chegue até eles, para que a gente vá em busca de auxílio, para que a gente vá buscar novas ferramentas
tudo isso para a nossa jornada aqui na Terra. Pode passar para o próximo, Cá. Gratidão, Bom, então, Cel. tá, então Quer era falar? isso que eu tinha para falar. Depois a gente vê. Eu vi que o pessoal foi pondo coisas aí no chat, depois a gente vê as dúvidas. Gratidão, Cel. Então eu passo agora para. Fechou seu áudio. O que você falou? Não sei se você vai falar alguma coisa. Fechou o áudio, Cel. Você ia falar alguma coisa? Não? Ah, tá bom. Beleza. Bom, então agora a gente vai dar continuidade. Deixem aí as suas perguntas no chat. Eu estava dando uma olhada, respondi alguma coisa, agora eu vou focar aqui. Então, a Celina trouxe a grande fraternidade, conselho kármico e os 8 mestres que estão dentro do conselho. Eles que vão ser os responsáveis por receber a nossa carta. Então, pra gente, antes da gente saber como escreve, o que eu ponho na minha carta, a gente vai dar uma passadinha aí no que é a morte e a vida. Então, para quem não se recorda, na nossa aula de Biologia e de Ciências, a gente aprendeu que nós somos uma função, nós temos uma função na Terra. Cada ser tem um grau de importância. A gente não está aqui para comparar o que cada um faz, nós somos um conjunto. Um conjunto de átomos, a menor partícula do mundo, se une formando as rochas, e as rochas são banhadas, inundadas por água, vêm os micro-organismos, vêm os vegetais que trazem o oxigênio para aí surgirem os animais e o homem, como um ciclo evolutivo. Nesse conjunto, o que é interessante? Então, nós nascemos e todas as nossas células, tecidos e órgãos sofrem todo um processo evolutivo até a vida adulta. Quando a gente vive, as nossas células se contemplam, a gente começa a ter a força, a potencialidade para fazer o melhor. E aí você vai falar, nossa, Camila, mas e aquela pessoa que nasce doente? E aquela pessoa que tem alguma coisa que a definha mais rápido? Aí a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas qual que é a composição? O que acontece conosco? Nascemos, temos um ápice, um sopro de vida que fica muito, muito forte durante a vida, e na morte, nossas células vão se degenerar, vão morrer, e nós vamos viver de uma outra forma para aqueles que acreditam. Então, a partir desse momento, não entrando em questão de religião, a partir do momento que a gente morre, a gente se torna parte da lembrança de alguém. Então, existe um ciclo gigante. E aí a gente vai falar como que isso funciona. Então, a luta entre o bem e o mal, ela está aí dentro da gente. Nós temos a nossa luz, nós temos a nossa sombra. Jung trazia o complexo vida, morte e vida. O quanto cada tombo da nossa vida, cada coisa que acontece e que a gente não fica bem, é uma morte. E como a gente fica depois que a gente entende esse processo? Então, a roda da vida, ela vai girando. No processo encarnatório, no processo, para quem acredita que a vida não é só o que a gente está vivendo aqui na matéria, nesse momento, a gente tem uma conversa entre o anjo que sopra a vida e o anjo da morte. E nesse momento que se morre, se trabalha e se volta, como a Celina falou, com um combinado que a gente, na verdade, não sabe. E até eu ousaria dizer que a gente nem vai saber, só quando a gente estiver aqui fora desse corpo. E aí a gente pode mandar umas cartinhas para as pessoas, né, para trazer isso. Então, muito da espiritualidade traz a roda de Sansara, a roda da vida. O que ela traz? Ela traz que todos os seres estão sujeitos a um fluxo sem fim de nascimento e morte. Eu ouso dizer de novo que se a gente fosse tão bonzinho assim, a gente não estaria aqui. Então, perceber isso. Então, o budismo traz tudo isso. Quão é importante a gente entender que até a sequência de ciclos, prestem atenção na sua vida atual, o quanto algumas situações, coisas, pessoas que só mudam de roupa, aparecem. Então, você fala, nossa, Camila, eu sempre tenho um chefe chato. Nossa, os meus relacionamentos são assim.
Por quê? Porque existe um aprendizado, então essa roda gira. Cabe a nós resolvermos para que não volte a mesma situação. Então, se nós estamos na Terra encarnados, é porque de alguma forma tem um aprendizado para a nossa vida. A partir daí, ficar rodando na roda de samsara é a oportunidade para os que não levam a sério o código de ética relacional dos lakotas, dos índios, dos xamãs. Pensem num povo indígena evoluído. Só há ascensão onde há respeito por todas as relações. Meus professores seres de luz, pesquise. Uma frase que eu achei bem legal do Luiz Guilherme, que traz para a gente a questão do quanto respeito por todos os reinos. Eu falei no começo, reino mineral que sustenta a nossa vida, os nossos elementos, água, terra, fogo, ar, metal. Depois a gente tem as plantas que trazem o oxigênio. Depois os animais de todas as espécies. E aqui eu nem estou entrando no vegetarianismo ou não. O respeito àquele ser. E depois o respeito a todos os homens, o respeito por Gaia, por Terra e por Pachamama. Então essa roda vai girando, trazendo vida, morte, vida, vida, morte, vida. E quanto mais a gente aprende, menos essa roda vai girando de maneira densa. Quanto mais a gente aprende, mais ela gira de maneira mais fluida. Então você tem as lições de vida aprendidas. A partir daí, nosso ciclo, a evolução, ela vem da mudança mais a transformação. Nós nos transformamos quando mudamos para um nível a mais de conhecimento, a mais de consciência. Então, a gente vai viver várias questões que vão trazer para a gente a nossa sobrevivência, relacionamento, autoestima, transformação, coesão e fazer a diferença. Então, todos os nossos chakras, todos os nossos órgãos, os raios que a Serena falaram, vão trazer de volta as virtudes que a gente perde quando a gente recebe o véu e começa a viver. Então, até foi interessante, um professor meu falou o seguinte, a partir do momento que você sai da barriga da mãe e dá o seu choro, você já está dentro de um meio ambiente. Você já recebe uma família, você já recebe uma cultura, uma sociedade que vai reger quem é você. E o processo de despertar e transformação, ela acontece através da evolução e da abertura, do despertar da nossa consciência. Então, além de tudo isso, a gente tem algumas leis, que são leis, eu até diria que tem uma conotação religiosa, mas também não tem. Então, a gente tem leis universais que vão reger a vida. E elas são o quê? A lei do retorno, que volta para você. Tudo que você fez, de alguma forma, volta. A lei do que eu atraio o semelhante. Então, todas as pessoas que vieram para você, para sua vida, bem ou mal, trazem algo de você a ser trabalhado. A lei do silêncio, a lei de você perceber alguma coisa, veio algum pensamento em relação ao outro, silenciar, acolher isso, tanto do outro quanto de você mesmo. A lei da projeção, que traz o quanto eu projeto as minhas coisas no outro. E olha que interessante, a gente pensa nisso num trabalho, né? Ah, eu sou assim, eu estou estressada por conta do meu colega de trabalho. Mas eu não penso, por exemplo, que se eu recebi uma promoção no meu trabalho, foi fruto do meu merecimento. Então, prestem atenção quanto essa lei traz. A lei da doação, do quanto eu preciso doar as coisas, doar o meu conhecimento, passar adiante. E a lei do distanciamento. Nada é meu. O desapego, o respeitar que aquele que a gente gosta e que a gente ama tem o livre-arbítrio e pode decidir por si. Então, isso é uma grande coisa a ser aprendida. Então, essas leis, eu coloquei aqui a referência da Cristina Cairo. Ah, esqueci de falar que é a lei da causa e efeito, né? Tudo que eu falo, faço e penso, de alguma forma, traz uma reação, traz um efeito em minha vida. E olha quantas coisas a gente está aí aprendendo em relação às doenças somáticas,
as questões espirituais, a todo o conceito de saúde. A partir daí, a lei da ação e reação é uma lei muito importante, ou de causa e efeito, que traz para a gente o quê? As questões kármicas que vão vir, o karma, a palavra karma pode ser usada com K ou com C, então você pode achar na literatura das duas formas, tá? As duas são sinônimos, né? Até eu estava conversando com a Cel antes, que a gente tinha colocado com C, depois com K, mas os dois trazem a mesma coisa, que traz uma ação, uma obra, um trabalho, posteriormente adicionado aos resultados das ações, evoluindo para a inclusão de um retorno universal às ações. Então, o karma referencia uma ação, uma obra, um trabalho, algo que você fez ou faz. Na religião budista ou hinduísta, a somatória das boas e das más ações que alguém pratica numa de suas vidas, capaz de determinar o que irá acontecer. Princípio que afirma estar o ser humano sujeito à causalidade moral, sendo que suas ações, boas ou más, têm reação que a ele voltam da mesma forma. Então, olha que interessante. Essa aqui é uma definição do dicionário. Normalmente, vocês vão ver que aqui no decorrer dessa aula, tem algumas conotações negativas do karma, mas o karma ele vai trazer o seguinte, no senso comum ele é algo ruim, e o dharma, que eu vou falar daqui a pouco, é algo bom. No conceito do dicionário, e aqui como eu trouxe para vocês em sânscrito, o karma é uma ação, é uma obra, é um trabalho, é o que a Celina falou no começo, é uma missão que você recebeu, que você precisa resolver. Então vamos se atentar um pouquinho com como a gente fala do karma. Ai, ele é meu karma. Por quê? O karma é alguma coisa que você veio fazer, um trabalho, uma obra, algo que você assinou e que você está trabalhando aqui. E também é uma coisa que você vai adquirir aqui de acordo com as suas ações, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com o que você sente. Prestem atenção, não é só você fazer o mal para o outro. Você desejar, pensar o mal do outro, também vai trazer para você um efeito. E o nosso querido livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, de acordo com o nosso nível de conhecimento e de consciência. Eu posso muito bem ir no mercado, comprar um monte de coisa, passei no caixa, vi que a atendente não cobrou determinado alimento, ir embora e tudo bem. Ou me deu um troco errado, ir embora e tudo bem. Ou eu posso, de repente, falar sobre isso. Eu posso, olha, você cobrou errado, olha, tá isso. Então, depende do seu nível de consciência, o quanto para você é certo e é errado. E isso tem total a ver com a sua cultura, sociedade, com seus pais, com a posição aquisitiva que você tem, o nível intelectual, mas traz pra gente também o ser. Então, a gente tem o livre-arbítrio e a gente deve pensar bem ou fazer suas escolhas, percebendo que nós vamos colher frutos bons ou ruins no futuro. Então, aqui agora, todas nós que estamos, inclusive eu, a Celina e a Andrea, estamos no aprendizado. A gente está dando um passo hoje para o nosso futuro. Então, o que a gente conquistar no futuro vai ser fruto do nosso esforço. Não dá para você ser muquirano e querer, no futuro, ser uma pessoa abundante e próspera. Porque você não está plantando isso. E a prosperidade, a abundância, não tem a ver com você ter dinheiro lá no futuro. Tem a ver com que você tenha tudo em grande escala por merecimento. Não dá para eu plantar abacaxi e querer colher melancia. Então, prestar muita atenção nisso é algo bem importante. Então, a roda do Dharma, que traz as cargas positivas, os livramentos que a gente tem, traz para a gente a consciência correta, a ação correta, intenção, modo de vida, esforço, concentração, fala e compreensão. A partir daí, nós vamos estar entendendo e melhorando aí a nossa questão do trabalho. A partir daí, como é que eu faço, então, essa carta, Camila? Você falou, a Celina falou, como é que funciona isso? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar aqui é que nós temos um corpo. E esse corpo é mais material.
Ele vai receber as coisas, as informações, vai responder por instinto, ou pode ficar com raiva, ou pode ficar feliz, e vai ter uma expressão. Dentro desse corpo existe energia, existe alma, existe energia Ti, que traz o nosso mental, o pensamento, que traz a vontade e que traz a emoção. E dentro temos o nosso espírito, que traz a intuição, a consciência do todo e a comunhão. Nós somos, a grosso modo, essas 3 partes. Só que conforme a gente vai agindo no dia a dia, a gente acaba esquecendo um pouco que nós somos tudo isso. Então, Freud simplesmente fez uma coisa linda. Ele dividiu um pouco a nossa questão mental, o nosso cognitivo. Ele dividiu dentro de nós em 3 partes. Ele dividiu no ego, quem eu sou, e o ego, assim como a questão do karma, a grosso modo, a nível popular, é usado de maneira errônea. O ego, ele traz quem nós somos. Num primeiro momento, ele é bom. No momento em desequilíbrio, ele é ruim. E aí ele vai para o egocentrismo, ele vai para o narcisismo, mas equilibradamente ele mostra quem você é. O nosso ego tem 3 partes, 2, né? E uma linha no meio. O que a gente sabe, que no máximo que você sabe de você, no máximo, se você trabalhar muito autoconhecimento, é 7%, se não é muito menos. Uma área intermediária e vamos supor que são 5, 95% é conteúdo inconsciente. Então, esse é o nosso ego. E qual que é o nosso grande sacada? É trabalhar tanto o autoconhecimento para trazer todo o conteúdo que a gente puder trabalhar para poder melhorar. O ID traz para a gente o que eu quero, tem uma questão de libido, de atração, de força, de impulso, e tem a questão de agressividade também. Teria a questão também da luta e fuga, as questões dos animais, e o superego é o nosso anjinho, que mede, isso você não pode fazer, fique esperto em relação a isso. Vamos perceber aqui que a nossa vida traz a questão dos pais, a questão da nossa sociedade e a questão da nossa criança. Essas 3 partes fazem parte de você. E aí, para esse trabalho, a gente convida o nosso Eu Sou, que nada mais é do que tudo que eu falei integrado. É quem você realmente é quando ninguém está olhando. Quando você não tem que ser filha, mãe, profissional, quando você é você mesmo. Então, para quem que nós vamos escrever essa carta? É a Beth que vai escrever? É a Grazi que vai escrever? É a Carla? Não, é o nosso Eu Sou integrado que vai escrever. Então, a prece do Eu Sou fala umas coisas lindas, que eu sou o amor, a sabedoria, a paz, a bondade, o serviço, o próximo, a amizade, a espiritualidade com todas as criaturas que vêm perto do meu ser. Mas nós temos também o nosso lado sombra, que pode estar dominando. Então, você pode ser a raiva também. Você pode ser o ciúme. E aí cabe a nós nos olhar e nos vigiar. Então, a presença divina traz para a gente o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós. E a chama violeta acaba regendo todos os nossos chakras. Então, a gente tem o nosso corpo tripartido e a regência no nosso chakra coronário de todos os raios que a Celina falou. É óbvio que a gente tem os raios de nascimento, dia da semana, que vão atuar um pouco mais na gente. Mas a gente tem aí a conexão com o universo e ganha uma centelha divina fantástica. Lembrando que a Celina disse, chakra cardíaco fazendo essa condução, abrigando a chama trina, abrigando o melhor o seu eu sou divino e o seu eu sou material. A partir daí, nós temos um corpo causal que vai abrigar todas as questões que o véu esconde. A gente tem uma presença divina do eu sou. Ninguém é igual. Não existe clone. Você é um ser único. Nós temos uma conexão com o cordão de prata que sai do nosso umbigo e vai conectar o nosso corpo físico com os nossos outros corpos e a regência dos raios. Esse tubo de luz que vem e que desce, a gente pode até trabalhar
e tem algumas questões espirituais que fazem, né? O tubo de luz, o templo de luz, a câmara de luz, que vão potencializar o nosso sistema de proteção. Então, a partir daí, nós somos mais do que nós vemos. Então, quando a gente pensar na carta, quem vai escrever essa carta, quem vai trazer essa carta é o nosso eu sou integrado. E a pergunta que eu faço para você que está aí agora é: onde que você está? Em que zona que você está agora? Você está numa zona de conforto? Se sente seguro e no controle? Existe, de alguma forma, um medo, uma falta de autoconfiança, desculpas, protela coisas? Você é afetada por opiniões alheias? A outra, você agora está lidando com seus desafios e problemas, está procurando novos cursos, está expandindo essa área? Ou você está buscando o seu propósito, vivendo seus sonhos, definindo novas metas, conquistando objetivos? Onde nós estamos? Qual a reflexão que a gente faz? Então, o convite de hoje é para vocês pensarem e já começarem a elaborar a sua carta, trazendo o quê? Os seus desejos, o seu desejo de alma, o que você quer trabalhar no seu ser. Então, os meus desejos são do quê? De alma ou de ego? Então, preste atenção. O que você quer? Como é que é? Até aqui tá errado, viu, gente? Tá invertido. Então, o eu... tá invertido. O eu, separação e culpa é ego. E do outro lado é alma. Então, se a gente for perceber isso, quando a gente está em desejo de alma, eu só penso em mim. Eu não penso na unidade. Nós estamos no coronavírus, em que realmente é momento de você pensar em você, mas também é momento de pensar no coletivo. Então, eu quero trocar de carro. Eu posso colocar na minha carta? Pode, mas vai depender do para que você quer o carro. Para eles julgarem você. Ah, eu quero carro para levar minha mãe no médico, para levar meu filho, para levar meu animal, para ir trabalhar, para poder não pegar o metrô. Ou eu quero carro para conquistar aquela pessoa, para mostrar para todo mundo, para tirar foto e pôr no Facebook. Qual a sua motivação para você escrever isso e pedir isso aos mestres? Lembrem-se que isso vai ser julgado. Então, o convite de hoje, a reflexão, é para que vocês reflitam sobre o que eu vou escrever. Ponderem, sejam serenos e assim, bem reflexivos. A partir daí, quais áreas que eu posso colocar na minha carta, Cá? Aqui eu coloquei 10 coisas que você pode pensar para você seguir. E essas 10 foram baseadas na carta e na aula que eu tive com a Regina Tavares, trazendo um pouquinho do mapa que traz uma boa referência para que você escreva a sua carta. Você pode pedir para as questões da espiritualidade, você pode pedir para o seu planeta, para a sua cidade, você pode pedir para a sua área profissional, você pode pedir para a sua área educacional, cursos, você pode pedir para o relacionamento amoroso, para a sua saúde e bem-estar, você pode colocar lá coisas de lazer e vida social, parte financeira em relação com a materialidade, pode colocar também sobre a missão e pode colocar sobre a família. Então, na realidade, como é que eu posso escrever tudo isso, cara, na minha carta? Você pode colocar todas essas 10 áreas e ir colocando. Então, você põe lá, espiritualidade. E aí você coloca, gostaria de ter mais tempo para praticar a meditação. Gostaria de encontrar uma casa que eu pudesse praticar a espiritualidade. Comunitária, gostaria de auxílio para o momento que estamos vivendo no mundo, Covid. Gostaria de encontrar um trabalho melhor para que eu me sinta mais realizada. Educacional, gostaria de auxílio para pagar o meu curso, que eu gosto tanto. Relacionamento amoroso, gostaria de me dar bem com meu irmão, com a minha irmã, encontrar um companheiro ou uma companheira. De saúde, gostaria de comer melhor, praticar exercícios, ter uma rotina de autocuidado, lazer e vida social, gostaria de sair mais, gostaria de auxílio para viajar, espairecer, desestressar, financeiramente, gostaria de
comprar aquela casa para fazer tal coisa, ou gostaria de ter mais disciplina com dinheiro, gostaria de conseguir cobrar do outro pelo meu trabalho, gostaria de ajuda com aquela minha dívida, missão, que eu possa encontrar o que eu vim fazer e ter auxílio para cumprir. Se você já sabe sua missão, você pode pedir o auxílio para ela. E familiarmente, você pode colocar nome de algumas pessoas. Então, gostaria de auxílio para os mestres, com a minha irmã, com a minha mãe, com os meus animais. Então, esse é o momento de você escrever. Então, você pode trazer pedidos, você pode agradecer, pode pedir intervenções, pode colocar ali, pedir perdão, né, por algo que você acha que você fez, auxílio para alguma coisa que você quiser fazer, e o que o coração pedir. Sempre por você, trazendo o seu eu sou, pelo outro, e por Gaia, por Terra, por Pachamama, pro todo. Então, é isso que vocês vão ter de lição de casa para a gente construir aí até terça-feira. A partir daí, como que eu escrevo? O material que eu recomendo é a folha sulfite branca, mas tem muita gente que faz em papel de seda, porque a gente vai queimar isso. Lápis preto para referência da matéria, o grafite. E a gente vai começar escrevendo a carta da seguinte forma. Cidade que você está. Ai, cá, não estou em casa. Não tem problema. Onde você está? Ah, estou em São Paulo, 30 de junho de 2020. E aí você vai referenciar ao amado conselho kármico. Se você tiver algum ser espiritual que rege você, que te ajude, você pode colocar ao amado conselho kármico, ao amado São Francisco, ao meu mentor, a quem que vai te ajudar nesse processo, quem que vai receber essa carta e vai levá-la para o conselho para você, ou para o conselho de modo geral. E aí você vai colocar, eu sou o seu nome de batismo, não é nome de casamento, é o seu nome. Nascido na data, blá, 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 peço humildemente ao conselho kármico. E aí você vai escrevendo aí tua carta. Da forma que você quiser. A carta você escreve de maneira sua. E a recomendação é de próprio punho mesmo. Aí você vai falar, nossa, Ká, minha carta deu 5 folhas, 10 folhas, não tem problema. É a sua carta. Por isso que a gente está na quinta-feira e a gente tem alguns dias aí para escrever. No final, você agradece por tudo e assina. Como você assina cheque, você assina os documentos, você vai assinar. Tem gente que põe perfume, dá um beijo na carta, isso daí vai de cada um. Então, seguir o coração é algo muito importante. Então, como é que eu vou entregar a carta? A nossa carta, a gente vai trazer a transformação dela. E nessa transformação, a gente vai usar o elemento fogo, que traz para a gente o devolver para a natureza, as cinzas. Então, eu escrevi a minha carta, eu vou colocar ela, a ideia que eu trago é que você escreveu, busque um horário do seu dia na terça-feira, a partir da 00:01 até 23h59. Nesse momento, você pode acender uma vela, um incenso, fazer uma oração, ligar ouvir um mantra. E a partir daquele momento, você vai ler a sua carta em voz alta. Você vai ler o que você escreveu. E a partir da leitura, você vai agradecer por aquilo. E você vai pegar uma bacia, alguma coisa, para se proteger, por favor, né? Porque tiveram cartas em março que queimou rápido, outras demorada, e aí você vai queimar essa carta. A partir do momento que você queima, você vai ficar lá até que fique cinza, até que queime tudo. A partir da queima, você agradece, e essas cinzas eu recomendo que você jogue na natureza, devolva para a terra, e está feito o seu pedido. E aí a gente vai fazer de novo só no final do ano 31. Então, a partir daí, o que acontece? A partir desse ritual, ocorre o julgamento. Eles vão receber a nossa carta e vão julgar o que eles podem ajudar, o que não, de acordo com o que eu fiz. Então, se eu estou fazendo coisas boas ou se eu estou fazendo coisas ruins, pela lei do merecimento. A partir daí, eles vão trazer o auxílio necessário, através das questões boas ou más que eu realizei. Então, eles vão receber essa carta e vão trazer para a gente
a resposta através dos pensamentos, das ações, dos insights. Muita gente, eu fiz mesmo, gente, o ritual no dia 31, a gente fez em março também, e é impressionante a mudança, como é libertador você materializar isso e queimar. Você vai colocar ali até pessoas e coisas que você não gosta, que nem até anotei, tô aqui com meu papel, ó, anotando. Eu quero ser mais organizada, então eu vou pedir assim, me ajudem com a organização, para que eu consiga conduzir o meu tempo. Então, tudo o que você sentir, você coloque na carta. Então, cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. A partir desse momento, da escolha por você fazer esse movimento, você permite que o universo te auxilie. Então, eu queria agradecer vocês. A gente já acabou aqui. Eu vou finalizar só a nossa gravação. Então, muito obrigada. E agora a gente vai abrir